Salmos 40, versículos 1 ao versículo 5, o salmista diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Escute, eu sei que é difícil, esperar, mas não é impossível. Eu sei que é difícil esperar qualquer coisa. Às vezes você está num consultório esperando para ser atendido, numa fila de um banco esperando para ser atendido. Às vezes você está no aeroporto esperando um voo. Às vezes você está na rodoviária esperando um ônibus. Às vezes você está num ponto esperando um coletivo. Ninguém gosta de esperar. Ninguém gosta de esperar. Eu sei que às vezes você tem dito assim: pastor, eu já perdi a paciência. Pastor, eu não aguento mais esperar. Eu tenho feito tudo, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho dizimado. Escute, em minha caminhada com Cristo, todas as vezes, em tudo que eu vivi, não tem outro jeito, tem que ser no tempo de Deus. Não adianta. Escute, uma mulher não engravida hoje, não fica grávida hoje e pare com um mês. Ela só vai dar à luz a criança com 9 meses, ou 7, 8 se for prematuro, mas há um tempo determinado para a criança nascer. E Eclesiastes capítulo 3 diz: tudo tem um tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queridos, eu bem sei que às vezes dá angústia, dá ansiedade, você chora, você pensa em talvez partir por outros caminhos, por outros princípios, em perder a cabeça, em fazer uma besteira. Não adianta. Escute, o prejudicado será ou serão os que não quiserem esperar o cumprimento do tempo de Deus. E às vezes você espera algo acontecer em 6 meses e leva 6 anos. E às vezes você espera algo acontecer em 6 anos e acontece em 6 meses. Jó 37,15: porventura sabes tu como Deus opera e faz resplandecer a sua luz sobre as nuvens? Eu quero nessa noite lhe incentivar a esperar com paciência no Senhor, porque eu tenho vivido nesses últimos dias a resposta do esperar com paciência no Senhor. Não é fácil, queridos. O salmista fala assim no versículo 2: tirou-me de um charco de lodo terrível, do lamaçal, de um lago horrível. Escute, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Preste bem atenção. Não adianta você tentar construir uma casa se você não fizer uma fundação. Você já tentou parar para imaginar em um prédio, um edifício de 30 andares, qual a profundidade da estrutura de fundação do radier que tem para baixo ali da terra? Porque se você colocar um prédio de 30 andares com uma sapata de 3 metros, ele cai. Uma sapata de 3 metros é por casa térrea. Mas para 30 andares, queridos, eu acredito que você tem que ter, eu não tenho ideia, não sou engenheiro, estou aqui pelo menos acreditando que pelo menos um terço tem que ter para debaixo da terra. Para segurar 30 andares para cima, eu acredito que tem que ter uns 10 para baixo ali, senão não fica em pé. Então não adianta você tentar, de uma forma prematura, fazer as coisas acontecerem. O salmista diz no versículo 3: e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Escute, muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Escute, confie em Deus. Ouça esse conselho do pastor Ivan Dias: confie em Deus. Ainda que tudo pareça que não vai acontecer, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, versículo 4, e que não respeita os soberbos e nem se desviam para a mentira.
Deixa eu te falar uma coisa aqui. Se você parar para analisar, eu não vou falar muito sobre isso, porque o tempo não nos ajuda. Se você parar para analisar a história de José, José é filho de Jacó, não é José pai de Jesus. As pessoas às vezes falam assim, José do Egito. Não, José não era do Egito. José era hebreu, filho de Jacó. José governou o Egito. E às vezes você fala, existem vários Josés na Bíblia. José é o pai de Jesus. José da cidade de Arimateia, ao qual ficava o sepulcro do jardim, em um lugar chamado Arimateia, onde o corpo de Jesus foi sepultado. Era um sepulcro da família de José. Mas eu quero falar de José, filho de Jacó. Escute! José era fiel ao pai dele. Mas José, preste bem atenção, ia olhar os irmãos e trazia as notícias do irmão. Preste bem atenção. Às vezes, nós precisamos mostrar que sempre em toda a história existem dois lados. Escute e entenda, toda a história existem dois lados. Um lado que você vê, um lado que você conhece, e o outro lado que às vezes você não conhece. Às vezes você ouve alguém falar mal de alguém e dá ouvido e toma as dores e fica inimigo e compra briga contra alguém sem ouvir a outra versão. Nunca tome partido ouvindo só um lado. Eu prego a vida inteira sobre José, falando das grandes bênçãos que Deus proporcionou, porque José era um homem de Deus, mas José tinha erros também. José ficava olhando os irmãos e vinha e contava os erros dos irmãos para o pai e para Jacó. Ei, escute, mas José tinha 17 anos, era um adolescente. Lá na frente, se você começar no capítulo 37 de Gênesis, você vai começar a ver a história de José. Lá na frente, quando José chega no Egito, os irmãos dele ficaram com raiva, porque viam José como uma ameaça, enxergavam José como um contendeiro, como um fofoqueiro, porque José era um adolescente que ia e contava para Jacó os erros dos irmãos. Os irmãos com raiva venderam ele para o Egito. Lá no Egito, a moeda vira. É chamado a outra banda da moeda, o outro lado da moeda, a outra banda da laranja. O outro lado da moeda. Por quê? Porque lá no Egito, quando José foi acusado de estuprador, porque a mulher de Potifar acusou ele de estuprador, ele não foi para dentro da cadeia falar mal da mulher de José, de Potifar, porque ele já estava crescendo, ele já estava criando maturidade. Escute, se você tem sido uma pessoa que tem ocupado o seu tempo para falar mal das pessoas, para colher de um e levar para o outro, mude, amadureça, porque você encontra um José no Egito preso 3 anos, preso e maduro, ouvindo, guardando. Ele entrou na cadeia, você não viu ele falando mal, chamando o carcereiro para falar mal da mulher de Potifar, porque às vezes, mesmo você estando certo, mesmo você tendo a razão, você tem que calar. Tem horas que mesmo você tendo toda a razão, coberto de razão, você tem que calar. Porque às vezes a sua palavra não vai adiantar. Você acha o quê? Que José fala mal da mulher de Potifar, que ela tentou agarrar ele a pulso, que ela tentou ter algo com ele, iria resolver a situação dele? Não. Por quê? Porque José já estava maduro. Escute! Amadureça, querido. Amadureça, querida. Comece a observar as coisas e aprender a calar, aprender a orar, pedir a Deus que te dê sabedoria para falar na hora de falar, para calar na hora de calar. E você encontra já lá na frente um José mais maduro. Tão maduro, escute, que o faraó falou: porventura encontraríamos homem tão sábio como você, em que há o Espírito de Deus? Significa que José, 13 anos depois, ele não era mais aquele adolescente de 17 anos que ia, olhava os irmãos, vinha, contava para o pai, que sonhou, o sonho foi verdadeiro, Deus honrou e se cumpriu, mas os irmãos já tinham raiva, já tinham birra dele, e nada que ele falasse adiantava. Escute, chega um momento que o que você fala não adianta mais. O que você tem que fazer, escute, cale e ore.
Só cale e ore e deixe Deus agir. Porque quando você cala, Deus fala. E quando Deus age, ninguém pode impedir o operar de Deus. Você entendeu? Eu sei que existem pessoas que encontram-se em desespero. E diz assim: pastor Ivan, eu cansei de ficar no Salmos 40, eu cansei de esperar. Aí você quer pular para o Salmo 70, escute. Aí você fala, Salmo 70, de 1 a 5 também, de 1 a 5 também. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Aí você fala, fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que desejam o meu mal. Voltem as costas cobertas de vergonha, o que dizem, contra a minha vida. Folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam e aqueles que te amam. A tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio, tu és o meu libertador. O Senhor, não te detenhas em me ajudar. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, preste bem atenção. Às vezes você não está preparado ainda para ir para o Salmo 70. Às vezes você não está preparado ainda para ser abençoado. Às vezes você não está preparada ainda para desfrutar do que Deus tem para a tua vida. Se Deus se apressar, escute, me ouça, entenda. Se Deus se apressar em te ajudar, você pode perder a bênção, porque você não tem talvez maturidade para administrar a grande bênção que Deus está fazendo chegar. Então se contente com o que Deus tem te dado, com o seu crescimento diário, vá amadurecendo. José, escute, quando José foi a última vez procurar os irmãos no campo, que encontrou um anjo, e o anjo disse para ele que os irmãos tinham ido a caminho de Dotã, e que ele foi, encontrou os irmãos, e que os irmãos chamou ele de sonhador, jogou no poço. Escute, às vezes lá dentro do poço, você não consegue ficar olhando a vida de ninguém. José estava dentro do poço, ele só podia olhar para cima para tentar enxergar a luz. Às vezes, escute, você fica olhando a vida de alguém, você fica se preocupando em falar dos irmãos, você fica se preocupando em falar de alguém, mas quem está no poço não tem tempo de pensar e falar de ninguém, além de pedir socorro. O Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. E do poço José foi para o Egito como escravo, de escravo para a casa de Potifar, da casa de Potifar, escute, preso. Hoje ele seria acusado como estuprador, porque a mulher de Potifar acusou dele ter tentado estuprar ela. E José era para ser morto, porque a cadeia que ele foi colocado era a cadeia dos presos do rei, dos presos de Faraó. Mas Deus era na vida de José, não permitiu que ele morresse. Mas ele foi para dentro da cadeia e lá dentro ele amadureceu. E quando Faraó entregou o governo do Egito para José, José já tinha amadurecido. Agora pense comigo, escute, entenda. Vai em Gênesis 37 e compreenda que José, com 17 anos de idade, não tinha condição, nem capacidade e nem maturidade para governar o Egito. Mas lá, com 30 anos, depois dos 30 anos, ele começou a amadurecer. Aí sim veio a condição dele governar, porque ele já tinha amadurecido. Ele já não era mais aquele adolescente que falava mal dos irmãos, que levava os erros dos irmãos para os pais. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Deixe que Deus cuida do erro de cada um. O seu dever é orar. Não fique preocupado em ficar apontando os erros de ninguém, não. Você vai esperar ser lançado numa cova para não ter mais tempo de olhar para a vida dos outros, para parar de falar mal. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Você fala, pastor Ivan está me acusando, não estou falando contigo. Se você quiser, receba. Se você é uma pessoa que não fala de ninguém, que tem sido uma pessoa, maravilha, glória a Deus pela sua vida. Mas essa oração vai parar no ouvido de pessoas que precisam parar. Precisam olhar para a sua vida, precisam orar, jejuar, pagar. Deixa eu te falar uma coisa aqui, queridos. Nós, eu e minha família, temos pago um preço de oração, de jejum, de vida na presença de Deus. Deus tem nos honrado. Escute, nós temos
compreendido que a cada dia, quanto mais nós calamos e deixamos Deus falar, mais Deus trabalha para nos honrar. Quanto mais nós calamos e deixamos Deus trabalhar, mais Deus nos exalta para se mostrar, para dizer: eu sou Deus, eu que faço, eu que dou, eu que tenho, eu sou o Deus do ouro e da prata, a saúde sou eu que dou, eu é quem curo, eu é quem tira a enfermidade, quem liberta sou eu, quem abençoa sou eu. O que adianta o seu desespero, Ivan Dias? O que adianta o seu desespero, Michele Dias? Não adianta, se não for no meu tempo, vocês não vão. Ninguém pode, queridos, escute. Isaías 43:13. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Escute, quando é Deus que está operando, ninguém pode impedir. Amém, Jesus. Mas enquanto Deus não coloca a mão, você pode viver aí nessa tempestade. E a minha oração nessa noite é: Deus, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus, abençoe essas pessoas que fazem parte dessa campanha junto comigo e com a missionária Michele, da oração da meia-noite, Pai, e que oram todos os dias à meia-noite conosco, Pai. Alguns que não oram, mas ouvem a oração depois, Senhor. Meu Deus, existem pessoas aflitas, necessitadas, angustiadas. Eu sei o que é isso, Pai. Eu sei o que são noites sem dormir, chorando, orando, clamando, olhando para o céu, dizendo: Deus, dê um sinal. Amém? Castoplafá. Eu sei o que é isso. Meu Deus. Mas nós compreendemos, escute, tem um tempo que Deus trata, tem um tempo que Deus trabalha, e quando Deus percebe que você está amadurecendo, Ele vai começando a lhe entregar as vitórias, mas Ele não te entrega antes da maturidade, porque senão você perde. Eu já tive madrugada de olhar para o céu e dizer: meu Deus, me dê um sinal, Senhor. E hoje eu vejo que o tempo de Deus está se cumprindo, porque nós também aprendemos dentro do poço. José olhou para cima e falou: não tem Rúben, não tem Judá, não tem Simeão, não tem Isacar, não tem Zebulon, não tem Naftali, não tem Asser, não tem ninguém para eu olhar e contar. Eu só vejo lá em cima a entrada do poço, eu estou dentro do poço. E lá também, dentro do cárcere no Egito, ele não podia falar mal da mulher de Potifar, senão era pior para ele. Ele teve que aprender a calar. Ele estava certo? Estava sim. Ele estava certo. A mulher de Potifar tentou agarrá-lo, mas ele tinha que calar a boca. E é quando você cala que Deus fala. Deus só fala quando não tem jeito. Enquanto você reclamar, murmurar, enquanto você ligar para alguém, enquanto você ficar olhando para a vida dos outros, enquanto você ficar procurando alguém que está caído para fundamentar a sua queda, enquanto você procurar defeito nos outros para fundamentar os seus defeitos, é perda de tempo. Pare, cale, ore, jejue, confie em Deus. E eu te garanto, como profeta, eu profetizo que se você calar, Deus vai falar. Eu profetizo que se você esperar, Deus vai te honrar. Agora preste bem atenção. Quando você começar a viver as bênçãos de Deus, aí, queridos, receba aqui agora mais uma orientação. É mais difícil ainda. É mais difícil ainda. É mais difícil manter do que conquistar. É mais difícil manter um casamento do que casar. É mais difícil manter um emprego do que conseguir se empregar. É mais difícil manter uma empresa do que conseguir fazer uma empresa. Escute, sempre é muito mais difícil manter do que fazer. Então, em nome de Jesus, quando a bênção chegar nas suas mãos, comece a pedir a Deus mais sabedoria para que você não perca. João 10:10, o diabo vem para roubar. Ele vem para matar e destruir. Não deixe e não dê espaço para que ele faça isso. Pai, em nome de Jesus, eu coloco a mão sobre a rede da campanha da pesca maravilhosa, a rede exatamente como a dos pescadores, que está aqui, Deus. Nós estamos no nosso quarto de guerra, debaixo do manto apostólico, manto sagrado de oração, colocando as nossas mãos sobre a rede, aonde domingo o teu povo estarão lançando os pedidos sobre essa rede, lançando a rede como os pescadores em Lucas 5, em João 21 lançaram a rede, em João 21 pegaram 153 grandes peixes, em Lucas 5 foram tantos peixes que as redes estavam para se romperem e os barcos para afundarem. Colocamos, ó Deus, aqui os nossos pedidos diante de Ti, assim como todas as pessoas que oram conosco no Brasil inteiro, no mundo inteiro agora, estão com seus pedidos nas mãos agora, colocando diante de Ti, Senhor. Nós apresentamos porque confiamos no Senhor e sabemos, ó Pai, que vai se cumprir. Salmos 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim,
ouviu o meu clamor. Acredite nisso, que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua família, abençoe seus planos e os seus projetos, em nome de Jesus. Aleluia.